Porque também o Trump ele tem que olhar o negócio, né, Favalho? O mundo que ele deixou em 2020 não é o mesmo, né? Quando ele saiu daquela cadeira em 2020, o mundo mudou um pouquinho. Não sei se ele acha que as coisas estão iguais. Comandante Farinazzo, o mundo, são 4 anos de diferença só entre o final do primeiro mandato de Trump e o começo de um suposto segundo mandato. Mas nesse intervalo de tempo, nós tivemos 2 mudanças muito importantes que pautaram aqui nossa história contemporânea. A guerra na Ucrânia e, mais recentemente, o conflito Israel-Hamas. Vou fazer o contrário. Vamos pegar o conflito Israel-Hamas. Agora a gente tem visto uma mudança muito importante da postura dos Estados Unidos para o Estado de Israel por causa da eleição. A guerra já está, infelizmente, entrando, né? Já está assinando para o seu 6º mês consecutivo. Né? Ontem houve uma resolução pró-cessar-fogo, mas, de novo, foi uma decisão do Conselho de Segurança. Por mais que Israel esteja circunscrito ao modelo da ONU, não existe nenhuma obrigação, de fato, de Israel obedecer. Tem uma obrigação moral e ética, porque é signatária da Carta da ONU. Mas a ONU só pode fazer uma nota de desagravo. A ONU não é uma polícia planetária que vai mandar prender o Benjamin Netanyahu se ele não cumprir uma resolução do Conselho de Segurança. E o Netanyahu se mantém muito firme. Não tem cessar-fogo enquanto todos os reféns não forem libertados. Enquanto algumas outras exigências aqui do meu governo não forem atendidas. O Hamas, por sua vez, fala o seguinte: não vai ter libertação de reféns enquanto as tropas israelenses estiverem dentro da faixa de Gaza e enquanto o Estado de Israel não obedecer à minha determinação. Eu quero de 20 a 50 prisioneiros palestinos que estão nos presídios de Israel por cada refém. Eles não chegaram a esse ponto de retirada de tropas, essa troca de reféns por prisioneiros. Então, o cessar-fogo ditado, assinado e declarado pela ONU é só um pedaço de papel por enquanto. Só que os Estados Unidos já tiveram uma outra postura. Os Estados Unidos não participaram sequer da votação. Disseram, eu me abstenho. Então, a posição de abstenção dos Estados Unidos gerou 2 consequências. China e Rússia, que estavam travando ali uma Guerra Fria 2.0 dentro do Conselho de Segurança com os Estados Unidos, vetando todas as outras resoluções apoiadas ou apresentadas pelos Estados Unidos, votaram a favor. Só que a abstenção dos Estados Unidos irritou muito Benjamin Netanyahu, porque os Estados Unidos pararam de pressionar a ONU para algo que Benjamin Netanyahu acha que é muito caro, que é essencial nessa discussão toda, que é a ONU declarar que ela foi vítima, a ONU declarar que Israel foi vítima de um atentado terrorista feito pelo Hamas. Eles querem essa frase declarada pela ONU e nas resoluções. Não teve ainda. Então, os Estados Unidos vetavam quando isso não aparecia. Ontem, falaram, não vamos nem participar da votação. Isso irritou muito o Benjamin Netanyahu. Diplomaticamente, ele faz um gesto que é, olha, tinha uma delegação aqui israelense que iria visitar os Estados Unidos, fazer uma série de encontros, não vão mais. Ele só não retirou o secretário de Defesa, o ministro da Defesa, que já está nos Estados Unidos, que já tinha uma agenda na Casa Branca. O Netanyahu decidiu manter por enquanto, mas houve uma nota pública de desagravo aí pelas vias diplomáticas. E isso tem... Por que os Estados Unidos mudaram de postura assim? Porque isso tem uma consequência na campanha do Joe Biden, que é o seguinte, já está se tornando quase que um consenso internacional, é capa da The Economist desse mês, né, a bandeira do Estado de Israel solitária, dizendo Israel está ficando sozinho, porque as cenas das restrições impostas a uma população na faixa de Gaza que está morrendo agora de inanição, está desmontando o capital político do Benjamin Netanyahu, que já não era bom. Então, por mais que a comunidade israelense seja muito forte, numerosa, importante, poderosa dentro dos Estados Unidos, a opinião pública da classe média, do americano médio dos Estados Unidos, que é esse que decide a eleição, está contra essas cenas do Benjamin Netanyahu. Então, o Joe Biden já está dando um passo atrás, e o Donald Trump também, visando este eleitor. Voltando ao começo da nossa conversa, que o professor Cabral falou o seguinte,
as rejeições, a gente está falando de Donald Trump um pouquinho já à frente do Joe Biden, a classe média, principalmente a média baixa nos Estados Unidos, é quem define a eleição. É o americano médio. Eu gosto dessa comparação, sem fazer nenhuma gozação, não é nada disso, é seríssimo. O que eu sempre falo, né, o seriado, os Simpsons, são um sucesso absoluto na televisão americana há 30 anos, porque é o retrato, via humor, da classe média baixa dos Estados Unidos. Então, os americanos gostam muito do desenho animado porque eles se reconhecem. É o pai, né, que é o chefe da família, a mãe, que é a dona de casa, os filhos que moram numa cidade de pequeno e médio porte, que todo mundo se conhece. Eles frequentam o mercadinho local e o protagonista vai beber uma cerveja no bar em que ele encontra os amigos do trabalho. Essa é a vida cotidiana do americano médio, né? Então é esse americano médio que decide a eleição. Então os candidatos têm que falar para essa família. E agora a guerra se tornou um ponto preponderante, porque essas imagens do que Israel tem feito como resposta ao ataque do Hamas estão diminuindo o capital político do Benjamin Netanyahu. E o Joe Biden e o Donald Trump disseram, eu não vou entrar nesse barco, que ele está afundando, e eu não vou afundar junto. Então, de novo, voltando à pergunta que o senhor falou, o mundo é outro, por causa da guerra na Ucrânia, por causa da guerra na Ucrânia também, estava falando da guerra na faixa de Gaza, por causa da guerra na Ucrânia. Aí nós temos também uma divisão muito clara, né? Existe uma dicotomia muito clara entre as posições dos democratas e dos republicanos. O Donald Trump não deixou ainda, assim, muito explicitado o que seria uma política da Casa Branca, caso ele eleito, nesse conflito Ucrânia e Rússia. Mas a gente estuda história, porque a gente, conhecendo o passado, entende o presente e projeta o futuro. A gente entende que o Donald Trump foi eleito 8 anos atrás com um discurso, eu não sou a polícia do mundo, isso é muito caro, eu tenho que olhar para dentro e não para fora. Então, se entende, né, e o Donald Trump já usou entrelinhas para deixar isso subentendido, que não haverá mais voluptuosos apoios à Ucrânia. Isso é muito, muito, muito caro ao cofre público americano. E ele quer gerar emprego, ele quer aumentar a indústria americana, o Donald Trump, então não vou mandar esse dinheiro do contribuinte americano para fora. Significa que o Volodymyr Zelensky vai ficar praticamente nu, a não ser que ele tenha um apoio que vai vir da Europa Ocidental. Coincidentemente, e uma ruim coincidência para o Volodymyr Zelensky, nós temos 70 eleições esse ano. Algumas já aconteceram, outras estão por vir. Entre Estados Unidos, Reino Unido, né? O Reino Unido também era um forte apoiador. O Partido Conservador, que é o partido que mais tempo governou o Reino Unido, muito provavelmente não vai se reeleger. Os trabalhistas têm vindo aí com muita força. Então, agora o Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro e representante do Partido Conservador, vai olhar para dentro de novo. Volodymyr Zelensky, desculpa, não vai dar para te ajudar por enquanto, porque eu tenho que olhar para dentro. Então, o Zelensky vai ficar diminuído. Agora, se o Joe Biden for reeleito, ele vai continuar levantando esse bastião, que é muito também precioso para o discurso dos Estados Unidos, né? Sou eu o grande representante da democracia livre, da liberdade, dos justos, dos fortes, da democracia plena. Então isso é muito caro para um discurso dos democratas. Ele vai continuar mandando ajuda, até o Senado falar, para, porque, né, a gente está discutindo o teto da dívida dentro do Congresso americano, ou seja, a gente tem um orçamento anual, a gente não consegue fazer tudo que a gente precisa com o nosso orçamento, a gente tem que ficar pedindo dinheiro emprestado para os bancos e para a população americana por meio de bonds. A gente discute o teto da dívida, que está cada vez maior, até um ponto de 2050 ela vai ser impagável. Então vamos parar de mandar dinheiro para fora. O Senado pode ser o grande freio de mão. O senhor está certíssimo, comandante. O mundo de Donald Trump, supostamente eleito de novo agora, no final do ano, como presidente dos Estados Unidos, para um mandato que começa só em janeiro do ano que vem, é muito diferente do que ele entregou há 4 anos atrás. Agora, como é que ele vai se portar
pelo discurso primário de pré-candidato, ele falou, eu vou olhar para dentro, let's make the America great again. Eu preciso gerar emprego para americanos, eu preciso fazer a campanha do Buy Americans, né? O Buy de B, o Y. Comprem. É uma campanha que surge de tempos em tempos, sejam democratas ou sejam republicanos, com essa teoria. Você é americano, compre de indústria americana, feito pelos americanos e para os americanos. Então vai ser um olhar muito mais para dentro, nesse caso do Donald Trump. O Senado está mais pendente para Trump do que para Joe Biden nessa questão. E aí a gente vai ver que Netanyahu vai ficar bem sozinho e o Volodymyr Zelensky vai ficar bem sozinho. Ainda assim, os Estados Unidos é um ponto preponderante, né, um fiel da balança aí, quando a gente fala de política internacional. Perfeito, Favalli. Eu vou passar para o professor Ricardo Cabral, mas antes eu vou pedir para o nosso pessoal, gente, vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos botar nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, para o crescimento das nossas comunidades de mídias independentes. O Favalli trabalha numa mídia que eu considero ter uma visão bastante ampla do cenário internacional, que é a Jovem Pan. Acho que a Jovem Pan, ela dá ouvido a outras vozes, e isso é muito importante para vocês entenderem o que é o mundo.